Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Sejam todos bem-vindos a este novo episódio do seu podcast favorito, podcast Papo de Psiquiatra. A gente vai voltar para o nosso tema, um dos nossos principais temas, que é narcisismo, com um aspecto menos técnico em termos de descrição de diagnóstico, de formulação de caso, de características específicas, comorbidades ou de tratamento. Nós vamos falar sobre um tema que também é muito importante e que chama muito a nossa atenção a respeito. É claro que a gente acompanha, em certa medida, o que se fala sobre o diagnóstico A, B ou C nas redes sociais, na internet. A gente reconhece que tem muito conteúdo competente e de excelente qualidade, ainda que haja muito conteúdo ruim, tecnicamente ruim por erros específicos de descrição de diagnóstico, de tratamento, etc. Conteúdos extremamente superficiais, de pessoas que não têm treinamento eficaz, mas existe uma peculiaridade a respeito do narcisismo, que é uma construção de um grande estigma sobre esse diagnóstico. Então, muito mais do que outros diagnósticos, nós vemos conteúdo de estigma sobre o diagnóstico de narcisismo patológico, né? E isso é algo que não é coerente com a formulação técnica que nós aprendemos quando a gente senta para estudar os principais autores que falam sobre narcisismo, para fazer cursos de centros de competência e relevância mundial a respeito do diagnóstico e tratamento do narcisismo patológico. A gente encontra uma discrepância em que a gente encontra nessas fontes de informação válida e em contraste com o que a gente encontra nas redes sociais. É uma discrepância muito grande. E isso vem de descrições muito pejorativas, de descrições muito estigmatizantes, e esse é o tema do episódio de hoje, o estigma do narcisismo patológico. Eu estou aqui com o Marcos e o Marcelo para falarmos disso. Pessoal, um prazer estar aqui falando sobre esse tema muito importante e caro, nosso podcast, né, que a gente fala aí bastante frequentemente. E assim, antes até de entrar nessa questão do estigma e do narcisismo patológico, a gente falar um pouquinho do narcisismo patológico novamente, acho que é importante dizer que assim, acho que é um tema que acabou, como o Pedro comentou já brevemente, é um tema que acaba sendo muito comentado em rede social. E eventualmente até na imprensa. Então, vamos dizer, a gente vê muitas pessoas descrevendo personagens narcisistas ou até figuras públicas, e de alguma forma daí essa palavra narcisismo acaba sendo usada como um julgamento, né, em relação a comportamentos, vamos dizer, desagradáveis mesmo. E essa pessoa é um narcisista, né? Então, às vezes é uma pessoa mais autocentrada, alguém que desvaloriza os outros, alguém que tem um certo orgulho. Pronto, já virou um narcisista, né? E daí livros começam a surgir, como lidar com um narcisista, né? E assim, é claro que a gente compreende que alguém que tem um narcisismo patológico vai ter alguns comportamentos aversivos do ponto de vista interpessoal, isso é um problema e que deve ser tratado. Ao mesmo tempo, parece que tem um uso excessivo dessa palavra. Muitas vezes parece um conceito científico, vamos dizer, tem uma repaginação científica do que as pessoas estão dizendo, mas acaba sendo algo muito frouxo, né, do ponto de vista conceitual. Então acaba sendo usado demais. E isso acho que contribui um pouco para o estigma, né? Porque daí fica uma palavra muito, vamos dizer, batida. E fica difícil mesmo, até quando a gente está tratando alguém com esse tipo de problema. Aqui no Papo a gente sempre fala sobre psicoeducação, né? Como a gente pode comunicar para a pessoa o que ela tem, para ela se informar melhor a respeito disso, para a gente fazer uma aliança terapêutica e conseguir organizar o tratamento. Essa palavra fica tão batida que no tratamento para narcisismo isso pode ser complicado, por exemplo, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? A gente ficar um pouco atento a esses conteúdos, né? Muitas vezes de rede social, de alguns livros, e que, vamos dizer, não estou falando exatamente sobre algo conceitual do narcisismo patológico, que daí acho que acaba sempre amplificando mais o estigma das pessoas que estão sofrendo, que a gente vê no consultório com, enfim, depressões que não melhoram por causa do narcisismo e assim por diante. Pois é, pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês. E realmente, né, você falou um ponto agora, Marcos, que acaba esse conceito, muitas vezes errôneo mesmo, né, que é disseminado, enfim, internet, enfim, redes sociais, entre as pessoas, livros sobre o tema, por supostos especialistas, coisas às vezes que nos preocupam, porque, bom, dificulta realmente o tratamento dos pacientes com narcisismo patológico, porque, assim como ocorre em outros transtornos mentais, bom, já aumenta um certo estigma, né? Quando a pessoa fala, bom, narcisista, isso já vem com um monte de conceitos atrelados, muitos deles
errados, imprecisos, e que a pessoa já, poxa vida, então você está falando que eu sou um narcisista. E isso que acaba acontecendo, isso é uma coisa importante também falar, do certo momento cultural, por assim dizer. Realmente, a gente observa que hoje em dia a palavra narcisismo, narcisista, está sendo usada de uma maneira inespecífica e muito ampla. Também, isso é uma espécie de, nossa opinião, né? Pelo menos a minha opinião. Que assim, que nem empatia, né? Quer dizer, às vezes, poxa, eu não concordo com o que alguém tá falando. Nossa, mas você tem uma falta enorme de empatia. Não tem empatia. Então, assim, alguns conceitos de saúde mental, como narcisismo, como empatia, são usados muitas vezes de maneira inespecífica e basicamente é disfarçar o seu julgamento sobre uma pessoa com termos científicos, né? Quando isso é colocar uma capa científica para algo que não tem nada de científico. É a sua opinião sobre a pessoa. A gente às vezes vê isso acontecer antes com outros temas no passado, por exemplo, bipolaridade. Tudo era bipolaridade. Fulano de tal é bipolar. Sendo que não tem nada a ver muitas vezes isso com um transtorno bipolar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, uma das coisas para se combater estigma, é informação, né? Informação de qualidade, por exemplo, é o que a gente se propõe aqui. E o que é o conceito, então, de narcisismo patológico? Narcisismo patológico é uma característica de personalidade de alguns indivíduos que têm uma dificuldade importante da regulação de autoestima. E isso segue alguns padrões, gerando prejuízo. Então, por exemplo, alguns indivíduos que, seja por histórias mais traumáticas no passado, seja por características temperamentais, até genéticas, uma série de motivos, têm uma dificuldade importante de lidar e regular com a autoestima. Por exemplo, quando se sente autossuficiente, quando se sente confortável de, eu estou vivendo alinhado com os meus padrões de funcionalidade, eu estou desempenhando bem, eu estou, sendo admirado pelas pessoas. Quando isso está ocorrendo, os pacientes estão relativamente bem. Só que quando há uma ameaça em relação à autoestima, poxa, eu estou me sentindo um fracasso na situação, estou me sentindo que as pessoas vão não achar que eu sou muito bom, vão achar que eu não domino as coisas, vão achar que eu sou inferior em A, B, C e D. Isso gera um desconforto grande. E a pessoa pode se sentir com sua autoestima ameaçada. E, além disso, lidar com essa ferida, por assim dizer, da autoestima, de maneira que não é muito funcional. Seja se isolando totalmente, seja masoquisticamente se achando horrível, seja, às vezes, com comportamento de dominância em relação ao outro, né? Vai se impondo em relação às outras pessoas, ou até desvalorizando os outros também. E às vezes acontece, o paciente muitas vezes, ainda mais depois de ser explicado tudo isso, o paciente pode se sentir sim culpado de ter esses comportamentos, pode sentir que age dessa forma, mas não consegue controlar, inclusive pedindo ajuda. Óbvio que, como qualquer problema, o paciente pode não ter muita crítica também, e continuar nesses... Não é exclusivo isso do narcisismo patológico. O uso de substâncias, a pessoa pode não ter crítica. Diabetes, o paciente pode ainda não ter caído tanto a ficha da importância de usar as medicações de maneira correta. Não é exclusivo do narcisismo patológico de você não ter crítica e agir com algo sem saber, por assim dizer, direito. Então, nesse problema específico da autoestima e de lidar com ela dessas formas desadaptativas que a gente chama de narcisismo patológico, então, não é qualquer coisa que, fulano de tal é arrogante em determinada situação. Não são apenas essas análises superficiais de coisas que às vezes são isoladas que fazem com que a gente chama tudo de narcisismo e de narcisismo patológico. Vale, inclusive, lembrar que narcisismo pode sim ser saudável. Você ter orgulho das suas habilidades, você ter orgulho de ser um bom médico, ser um bom professor, de ser um bom personal, você ter orgulho das suas habilidades, você ter apreço por si próprio, inclusive é saudável em várias situações, principalmente quando está alinhado com a realidade. Então, a gente tem que parar com essa coisa de qualquer coisa virar narcisismo, ou um parênteses, que não é o tema desse episódio, mas qualquer coisa virar falta de empatia, qualquer coisa virar bipolaridade. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E acho que tem uma questão que vale muito a pena lembrar, é que não muito tempo atrás, o diagnóstico de personalidade borderline era entendido que um diagnóstico intratável, que as pessoas não aderiam ao tratamento, que as pessoas que tinham personalidade borderline nunca conseguiam melhorar, que isso era inviável.
e até uma aversão dos profissionais em fazer esse diagnóstico e preferir a todo custo atribuir outra categoria, depressão, transtorno bipolar e assim por diante, né? E a gente vê que a redução do estigma foi benéfico para todos, para os pacientes, para os familiares, para os profissionais, que viram que esse diagnóstico tem tratamento. Algo de linha semelhante está acontecendo com o transtorno da personalidade narcisista ou do narcisismo patológico, que envolve para seu portador um profundo sofrimento e que tem tratamentos em desenvolvimento, de maneira que a gente tenha a expectativa de que esses pacientes possam viver melhor e que possam construir com as pessoas à sua volta relações mais colaborativas, relações melhores. E tem uma coisa na internet que me incomoda um pouco, que você vê às vezes no Instagram e tal, que é um negócio de que se você tem uma pessoa que é difícil na sua família, se afaste, se afaste, se afaste. Meio que um bordão, assim, que eu vejo de alguma maneira. É óbvio que isso é, às vezes, a solução possível em muitas circunstâncias. Existem relações interpessoais que são plenamente abusivas, que precisam ser encerradas, e muitas vezes nós vemos isso no consultório e a gente muitas vezes precisa ser enfático com os nossos pacientes que aquela relação não é viável, que aquela relação é inclusive perigosa. Isso evidentemente acontece. Mas o automatismo de atribuir essa solução a relações difíceis ou a relações que esgotam a nossa paciência, esgotam a energia, é um automatismo que ele não é viável, ele não é recomendável, ele não está escrito em lugar nenhum. E muitas vezes a gente fala, em relação ao narcisista, simplesmente se afaste. Ok, mas casado com essa pessoa, você é filho dessa pessoa, você é irmão dessa pessoa, é uma situação muito difícil. Nós, profissionais de saúde, quando a gente olha, às vezes, para as nossas relações de amigos, de pessoas próximas, existem pessoas que a gente sabe que são narcisistas e que a gente gosta dessas pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos afastar essas pessoas? Eu vou falar de novo para ninguém falar que eu não falei. Daí, se falar que eu não falei, eu vou falar que eu falei 2 vezes. Então, tem como dizer. Existem relações das quais nós temos que nos afastar. Essa é a solução possível. E nem é uma solução boa, é a solução possível. Às vezes, a solução que a gente tem é uma ruim e uma péssima. A gente abraça a ruim com fervor. É o que dá às vezes. Mas esse automatismo, ele contribui para um grande estigma. Agora, é claro que também nós, profissionais de saúde, recebemos muitos pacientes que passaram por relações abusivas com pessoas, familiares, amigos, chefes, etc., que a gente olha e fala, olha, é muito possível de fato que essa pessoa tenha um transtorno da personalidade narcisista. Não devemos, assim, via de regra, sem conversar com essa pessoa, obviamente, fazer um diagnóstico. Ou atribuir ou descrever de forma clara ali, às vezes a pessoa está certa disso e a gente vai poder, olha, tudo bem, vamos trabalhar com essa hipótese, mas não vamos aqui ficar lidando com isso dessa forma, né? Vamos pensar em você, como é que você cuida de si mesmo, e que essa pessoa está de fato muito machucada, muitas vezes circunstâncias que inclusive compõem um trauma e permitem até o diagnóstico nessa pessoa de um transtorno de estresse pós-traumático, então naturalmente isso existe. Então há muitas vezes, e aqui eu estou fazendo essa ponte com o que eu falei anteriormente do conteúdo na internet, muitas vezes de um conteúdo não voltado para os pacientes com personalidade narcisista, isso que é falta, né? Tem uma escassez disso, a gente tenta de alguma maneira fazer isso aqui no podcast, mas voltado para as pessoas que tiveram relações conturbadas com pessoas que teoricamente têm personalidade narcisista. É evidente que isso é válido, porque essas pessoas também devem receber tratamento. Mas aqui eu estou chamando a atenção que esse conteúdo ele tem uma característica muito pejorativa. E eu não tenho a sensação de que isso contribui para a melhora dessas pessoas que sofreram nessas relações conturbadas. Isso é feito, até a gente tem um episódio anterior de regulação emocional, às vezes a nossa regulação de raiva, ela é uma regulação muito de fazer uma descrição pejorativa do outro. Assim, francamente, isso serve para aliviar a raiva imediatamente, mas que isso traz benefício para a relação, não vejo. Né? Quando a gente fala em mindfulness das relações, quando a gente fala em relações interpessoais, quando a gente fala do Family Connections, tem um episódio sobre isso, gente, assim, não tá lá, né? Faça uma descrição pejorativa, não tá lá, né? Então acho que a gente tem essa
perspectiva de os dois precisam de tratamento. Uma pessoa que sofreu numa relação conturbada, uma pessoa que sofre de personalidade narcisista. E lembrar que a gente oferece ajuda para pessoas que tiveram contato com pessoas que estão com um transtorno mental, não somente para quem tem personalidade narcisista. Por exemplo, as pessoas que cuidam de familiares com transtorno espectro autista precisam da sua ajuda. Isso não significa que a gente vai, de maneira nenhuma, fazer discussões pejorativas de pessoas com autismo. A gente tem episódio recente sobre demência, de como é que o estresse do cuidador também é muito grande nessa população de pessoas que cuidam de quem tem uma demência. Nem por isso faremos descrições pejorativas de quem tem demência. Então, vamos ter aqui uma perspectiva mais ampla. Eu não estou dizendo que demência, autismo e narcisismo é a mesma coisa. É evidente que tem muitas diferenças, tá? É evidente que a gente tem, muitas vezes, um paciente que tem narcisismo, um comportamento de antagonismo que é muito diferente dessas outras duas condições. É evidente disso. Mas estou chamando a atenção de que nós vamos oferecer apoio e tratamento para pessoas que são familiares ou que tiveram contato, que tiveram relações estressantes em muitas condições clínicas. Um ponto também que eu adicionaria, Pedro, até em relação à parte do estigma, eu tenho também, acho que um estigma, talvez, vamos dizer, na comunidade de profissionais de saúde mental também, que, pensando um pouco até no objetivo da medicina, da psiquiatria, da psicologia também, bom, a gente é isso, como você comentou, a gente precisa fazer descrições, né, daquele fenômeno, daqueles comportamentos, de forma não pejorativa, de forma a estudar se aquilo existe, de forma a estudar se aquilo tem alguma origem, por exemplo, biológica, social, psicológica, né? Como é que aquilo se comporta ao longo do tempo, ver prognóstico e ver como que responde ao tratamento. Quer dizer, essa é a nossa função primordial como profissionais de saúde mental. E aliviar o sofrimento, né, daquela pessoa, de alguma forma, e também, bom, aliviar também o contexto, muitas vezes, a gente envolve família nos tratamentos e assim por diante. Porque sim, esses comportamentos as pessoas podem sofrer e realmente tem um impacto interpessoal importante. A gente não está negando isso também. Agora sim, o estigma vai ser altamente inefetivo na comunidade de saúde mental, porque pode ser uma barreira ao tratamento, né? Então, outros problemas que têm estigma que acabam sendo barreira ao tratamento, por exemplo, autolesão não suicida, né? Quer dizer, muitas pessoas acabam não entrando no serviço de saúde mental com receio de ser julgado. Então, quer dizer, se esse estigma está sendo perpetuado ali dentro, a pessoa que tem esse tipo de sofrimento, esse tipo de problema, acaba não procurando ajuda. E acaba perpetuando os problemas interpessoais que acontecem também. E é claro, acho que assim, ninguém é obrigado a tratar todos os tipos de pacientes. Acho que cada um de nós pode ter, vamos dizer, de alguma forma, uma maior habilidade com estilos de pacientes diferentes. Mas de qualquer forma, acho que isso também acaba sendo prejudicial. E que sim, acho que a gente vai desenvolver ferramentas para lidar eventualmente com alguns comportamentos que podem interferir no tratamento desses pacientes, né? Que podem ser comportamentos aversivos do ponto de vista interpessoal, né? Então a gente tem que, acho que é um pouco por essa linha, quer dizer, como a gente pode descrever de forma não pejorativa e ver as consequências também que são negativas, ou seja, a gente também não vai validar o inválido, né? Acho que tem muito aquilo que é de DBT, que o Alan Frusetti, que é um psicólogo americano e também pesquisador em DBT, fala, quer dizer, a gente valida o que é válido, mas a gente não vai validar o inválido, né? Então, se a pessoa eventualmente está tendo comportamentos que está machucando os outros, né? A gente não vai validar isso, mas a gente vai tentar entender o que está por trás daquilo para ajudar essa pessoa a se adaptar melhor do ponto de vista interpessoal. Acho que um outro ponto que vale a pena lembrar, e a gente já falou isso em outros episódios de narcisismo, bom, o narcisismo patológico, ele é um pouco mais difícil de ser estudado, talvez, assim, do que outros problemas de personalidade. E, assim, tem uma variabilidade grande no narcisismo patológico, né? Bom, vem desde o narcisismo normal, como o Marcelo comentou, até várias variantes de narcisismo patológico, até um transtorno de personalidade narcisista claro e clássico, ou até eventualmente pessoas que têm outros transtornos de personalidade com algumas características narcisistas, que é outra coisa. Então, eventualmente, pacientes com um transtorno de personalidade mais grave ainda, digamos, o antissocial, por exemplo, até casos de psicopatia. A gente não está falando disso aqui hoje, né? Mas, de qualquer forma, tem variantes, né, do narcisismo patológico que é importante a gente lembrar. Então, tem o narcisismo patológico mais grandioso, né? Então, muitas vezes, é aquela pessoa que realmente parece mais arrogante, tem uma questão, às vezes, de exploração, de uma dificuldade maior de empatia, tem comportamentos mais agressivos e dominantes, digamos assim, enquanto tem aquele narcisismo mais vulnerável, que muitas vezes é que a gente mais vê na nossa prática clínica. É aquela pessoa muito autocrítica, que tem um desvalor interno muito grande, tem uma desregulação emocional, tem muita esquiva, porque para lidar com essas sensações de inferioridade a pessoa acaba se esquivando bastante, então às vezes parece uma pessoa muito tímida, às vezes parece até um fóbico social, mas por trás você vê que tem, vamos dizer, uma patologia aí, narcisista de personalidade, e que às vezes até confunde com transtorno de personalidade borderline. Algumas pessoas acham que é muito parecido, né?
Então é importante lembrar que tem várias variantes e que muitas vezes não são descritas também nessas descrições pejorativas aí fora, né? E a gente saber disso acho que ajuda a gente a empatizar muitas vezes, porque assim, algumas pessoas com narcisismo patológico assim não se veem representadas nessas variantes assim pejorativas, né? Aí acabam se sentindo injustiçados de alguma forma também, né? Quer dizer, porque acaba, enfim, contribuindo ainda mais para essa questão do estigma, né? Então acho que a questão do estigma é um pouco lembrar um pouco qual que é a nossa função, né? Como profissional de saúde mental, qual que é a função nossa, que é descrever, aliviar o sofrimento e ajudar aquela pessoa a lidar com aqueles problemas, é claro, não validando o inválido, né? Não negando também, vamos dizer, não negando a realidade que aquilo pode estar causando problemas interpessoais e que muitas vezes o tratamento dessas questões interpessoais vai ser fundamental para o tratamento de forma geral. Pois é, com certeza, Marcos. Eu acho que um ponto importante que vocês levantaram é que, assim, bom, o nosso objetivo como profissional de saúde mental é aliviar o sofrimento das pessoas, principalmente, enfim, em prol de melhorias. Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é um ponto importante, não só no narcisismo, mas de estigma em saúde mental, que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, é o seguinte: hoje em dia se fala bastante em saúde mental, que no geral é bom. No geral, isso é um movimento bom. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma parte desse movimento de se falar bastante em saúde mental, é usar termos de saúde mental técnicos como adjetivos para as pessoas, né? Ou seja, você simplificar em fulano de tal narcisista, fulano de tal borderline, fulano de tal é bipolar. Então, você tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque assim, quando você está usando um termo para adjetivar alguém e ainda de forma pejorativa, tome muito cuidado que você compartilhe esse podcast com amigos, colegas, enfim, porque isso vindo de profissional de saúde mental, pior ainda. Agora, vindo da população leiga, também a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente falou aqui da complexidade que é os temas de saúde mental, no caso do narcisismo, que tem desde a parte saudável, desde a parte que nem Marcos falou, vulnerável, grandioso, até alguns subtipos que comunicam, que é a minoria que comunica também com psicopatia. Então, quando você está abarcando tudo e adjetivando uma pessoa, assim, infelizmente você está fazendo um desserviço, né, para a melhoria de saúde mental da população. Então, poxa, a nossa língua, ela é muito rica. Então, se você quer falar mal de alguma pessoa, né, primeiro pense duas vezes, mas se você realmente quer falar mal de uma pessoa, use outros adjetivos que não têm a ver com saúde mental, seja mais específico. As pessoas podem ser arrogantes por milhões de motivos, que vários não envolvem nada de saúde mental. Você pode falar que uma pessoa usar vários xingamentos que não tem a ver com saúde mental. Então, assim, tome esse cuidado, use a língua portuguesa, de preferência termos não técnicos, né, para não contribuir negativamente com o estigma. A gente não pode usar assim as categorias, né, em saúde mental como rótulos, né? E rotular aquela pessoa, acho que isso não é o objetivo, né, da psiquiatria, né? É importante lembrar. A gente falou sobre estigma de narcisismo, mas é um episódio que fala de estigma em geral, né? Eu achei muito bacana essa ideia do Marcelo da gente melhorar o nosso vocabulário para a gente descrever o que está incomodando a gente no outro de maneira precisa, de maneira com maior efetividade interpessoal e não simplesmente você é bipolar, você é narcisista, você é isso, você é aquilo, etc. e tal. Podemos ir além disso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Obrigado.